Boa tarde, gente. Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Os dados que eu utilizei para o índice e os dados que eu utilizei para o dólar, tá bom? O mini dólar. Olha só, hoje o nosso calendário, né, sempre de olho nas notícias, não tinha muita coisa. Em torno ali de 5, 6 da manhã, tinha notícias para a zona euro. E depois só a partir das 8, né, que tinha aqui para o Brasil e 9h30 para dólar. Nada que eu acho que essa notícia aqui, o índice, né, Empire State, eu acho que não é nada assim para chacoalhar muito o mercado, mas mesmo assim, nesses horários eu prefiro não me posicionar, eu fico um pouquinho mais, espero, né, espero sair a notícia e o mercado tomar um rumo. Olha só, gente, hoje eu operei o mini índice e o mini dólar. Olha só quantas flechinhas, não se assustem, isso não é overtrade, tá bom? Isso são operações em formato de scalper, tá? Que são operações curtas. Então, às vezes, a gente deixa o nosso risco, às vezes vai ter que deixar um risco um pouquinho maior para um ganho um pouco menor, mas essas operações, elas necessariamente, né, precisam ser mais assertivas, porque senão a conta não fecha, tá? Mas é um estilo de operação scalp. Então, assim, a minha tela, vocês podem ver que está um pouquinho diferente aqui, mas as ferramentas de fluxo, elas continuam, tá bom? É que eu deixei no outro monitor. Se eu abaixo aqui, ó, vocês conseguem visualizar, tá vendo? Essa tela minha, gente, ela tá ficando desse lado aqui, tá? No outro monitor. Então aqui eu faço o quê? Deixo as duas ferramentas que vocês já conhecem, né? Olho ali o ranking de corretoras, vejo quem tá saindo da posição. Normalmente, continuo. Essa tabelinha vocês também já conhecem, os juros DI, o relógio e as informações ali mais pro IBOV, né, das ações das empresas. E nessa parte que no caso aqui tá, no caso não tem nada, eu deixo o panorama do lado nesse cantinho, tá bom? Então, e no outro monitor tá aqui, eu só arrastei para cá para ficar mais fácil na hora de gravar. É isso daqui. Não mudou nada, eu só reajustei as telas. Vamos lá, galera. É, hoje vamos falar só rapidinho sobre o panorama. Não tem, na verdade, eu nem tirei print para falar de todas essas entradas, porque elas já foram scalper, mas só para a gente entender como que funciona ali a base do estudo, tá bom? Olha, o panorama está aqui, deixa eu aumentar ele. Então veja só, gente, nessa parte aqui, na parte da manhã, o dólar ele já tinha um contexto comprador, tá bom? O que que eu olho, gente? Se eu pretendo ver se o dólar está mais forte, se vai ter mais compra, o que que eu preciso ver? Eu sempre falo isso para vocês aqui. Eu vou sempre ficar de olho primeiro nos juros DI, né? Então, se os juros DI está para cima, tem uma maior probabilidade do dólar também subir. Títulos americanos, né? Que são ativos de segurança. Também, quando eles estão mais positivos, o dólar ganha um pouco mais de força. DX e os emergentes, né? DX é a cesta de moedas. Então, se eu vejo ela mais positiva, eu vejo que o dólar ele está forte frente às outras moedas. Emergentes, né? São os países que estão ali, né, estão mais em desenvolvimento ainda. De qualquer forma, também tem um peso ali, a gente analisa para o dólar. Então, o ideal é que esteja mais positivo. Na parte dos futuros, né? O que, que eu olho para pensar em uma compra no dólar? Eu prefiro, né? Na verdade, o ideal é que os futuros estejam negativos, tá? Para a gente conseguir pensar, inclusive o Ibovespa, o futuro do Ibovespa, SP500, Nasdaq, os futuros negativos a gente pensa em um dólar mais positivo. Basicamente, gente, essa é a classificação que eu olho para dólar. E para índice, né, o contexto que vocês também já sabem, eu analiso, é legal assim esperar abrir as ações, mas a gente já vai fazendo uma análise antes, tá bom? Então, setor de commodities, que é essa caixinha aqui, Becom, eu gosto de, se eu penso numa venda para o índice, eu quero ver ela mais negativa. O ideal é mais bacana assim quando a gente analisa esses dois, que são os petróleos, né, quando eles estão em queda, e minério de ferro. Então, quando eu olho esses daqui, eu já posso pensar em um índice mais fraco, né? Um Ibovespa mais fraco, na verdade. E aí o que acontece? Às vezes precisa esperar abrir essa caixinha aqui das ações para a gente ver para que lado vai tomar rumo. E hoje aconteceu isso, né? Eu fui acompanhando a parte da manhã. Os petróleos aqui em cima, gente, ó, estavam positivos e a gente via as petros negativa, tá bom? Minério de ferro, ele foi ficando positivo e no horário que eu olhei a Vale ainda estava negativa. Então, por isso que precisa olhar com calma. De qualquer forma, era um contexto comprador para dólar e um contexto mais vendedor para mini índice. Agora é que a gente vai olhar para o gráfico. O que, que acontece? Eu olhei em tempo gráfico maior, fui acompanhando, olhei em tempo gráfico menor, eu não estava conseguindo encontrar umas posições adequadas para a venda. De qualquer forma, eu posso pegar compra, gente, em movimento vendedor. Só que é um pouquinho complicado, porque é contra a tendência. Por isso eu estou optando, né? Vocês viram aí, por fazer scalps em alguns retornos. Então, olha só.
De qualquer forma, se esse movimento ele tá fazendo isso daqui, eu conseguindo agora, né, tendo mais clareza, que isso eu venho evoluindo muito graças aos meus estudos, né, gente? Eu consigo comprar esse aqui embaixo, tá vendo? Ó, deixa eu colocar de verde, né? Então, assim, olha, é um movimento de queda, só que eu consigo fazer pequenas compras nesses fundos, né? Acreditando sim que esse preço ele vai subir um pouquinho aqui, né, para dar essa correção, para depois ele cair de novo. E se eu encontrar um contexto adequado, eu posso fazer também pequenas vendas aqui, né, nesse movimento aqui, ó. Então, essa está sendo a minha ideia para essas entradas em scalper, tá? Então, olha só, vou desenhar aqui, tem as flechinhas já, mas eu vou marcar aqui de preto para vocês observarem. Nesse primeiro movimento, eu fiz uma comprinha pequena, saí aqui, certo? Aqui eu fiz uma nova comprinha, saí aqui. Essa daqui vocês estão vendo é 0 a 0. Aqui foi uma compra. Vocês podem estar estranhando, aqui eu estou nos 2 minutos, tá, gente? Aqui em cima. Vocês podem estar estranhando o stop mais longo. Eu deixei a média ali de uns 200 a 300 pontos de stop. Lembrando que quando você deixa um stop mais longo, você precisa colocar a quantidade de contrato que fique adequado para a sua gestão. Né? Então, assim, gente, não adianta aceitar um stop de 300, 400 reais no índice e você ter só 1.000 na banca, não adianta. Precisa ter um capital ali para você conseguir fazer isso, tá bom? Então, aqui, olha, o preço veio até aqui embaixo e voltou. Como eu já queria sair do trade, né? Porque a ideia é ser um trade curto. Na hora que eu saí, tá vendo? Assim que eu coloquei no 0 a 0, ele voltou, porque aqui eu estava comprado, ó, e subiu, ou seja, ele pagou. Até aí tudo bem. Chegou nesse ponto mais alto, fiz o quê? Fiz uma vendinha, saí. Desceu de novo. Reparem que a ideia não foi arrastar o trade, gente, são trades curtos, tá? Fiz uma comprinha de novo, também saí no 0 a 0. Aqui teve um desses que me empurrou, acho que foi esse aqui, ó, e tirou 5 pontinhos, tá? Não é nada, né? Praticamente nada. Empurrou ali na minha ordem do 0 a 0. E aí o preço continua. Então, identificando tudo através aqui da ferramenta de fluxo, eu consegui identificar que aqui embaixo era uma região compradora, né? Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo, gente, eu consegui identificar que isso aqui era uma região compradora. Então, eu comecei a pensar em compras ali. Fui fazendo o mesmo processo. Pequenas compras na região, né? Que eu identifiquei a exaustão aqui. Olha só. Deixa eu trazer para cá, só para eu conseguir dar o... Quando esse preço chega aqui embaixo, gente, que é a mínima, no caso, as mínimas do dia, essas daqui, é isso daqui que eu estou visualizando. Eu já comentei com vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Isso aqui eu já comentei com vocês aqui no canal. Então, conforme eu vim fazendo estudo, aprendendo sobre as ferramentas de fluxo, elas têm me ajudado a identificar esses pontos de exaustão, tá? Eu comentei com vocês, é muito comum a gente perceber esses lotes diminuindo. Veja aqui, gente, olha, 800, 200, 100, 195. Aí começa 60, 50, 70, 35. Vocês estão percebendo que está diminuindo e automaticamente vocês vão perceber essas barrinhas diminuindo. Né? Então a gente precisa olhar com atenção para ver se de fato não vai entrar algum outro player e pressionar isso daqui, ó, para descer mais, tá? Então tem que olhar com calma. E aí eu fui olhando a movimentação dos players, tudo. Então eu identifiquei que aqui de fato era um fundo, era uma região interessante. E qual a importância, né, de deixar, no meu caso aqui, eu deixei um stopinho ali um pouco mais longe, olha só. Para conseguir 200 pontos, tá vendo, ó? Para mim, gente, para minha gestão não fica ruim, tá? Até uns 15 contratos eu acho que tá de boa ali com um stop de 200. Acima disso já fica ruim para minha gestão lá da minha banca, mas tá aqui, ó. Isso é muito individual, né, de cada um também. Então o risco ele acaba ficando maior, mas é bem difícil tomar um stop desse, né? É mais difícil tomar, mas tem que tomar cuidado, porque um dia ele chega, né? O stop cheio desse. Mas a probabilidade de estar tendo mais acertos, porque são trades mais assim centrados e você sai logo no alvo. De qualquer forma, né? Voltando aqui à explicação, fiz a comprinha aqui, ó. Fiz uma comprinha, fiz uma saída, fiz uma vendinha, fiz uma saída. Foi isso, gente. E aqui eu já parei, depois eu vi que ele deu outras oportunidades, mas aqui eu já tinha parado. Tá vendo que aqui já é 11h56, mais ou menos? Deu meu horário, já bati minha meta, mais do que minha meta, eu saí fora. Falando do dolinho, fazia uns dias, né, que eu não operava índice, mas na sexta eu operei ele também. Olha só, gente, dólar, como eu falei para vocês, contexto do comprador, o dólar ele começa a travar nessa região. Veja que eu coloquei um quadradinho aqui rosa, uma região, porque era uma região vendedora. Não só por causa dos meus cálculos, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui está a minha máxima. Só pelo meu cálculo eu já sei que aqui tem vendedor posicionado. Eles vão travar para subir esse preço. Então foi a mesma coisa, gente. Aumentei um pouquinho a mão ali, dei uma caprichadinha.
Fiz uma vendinha aqui, tá vendo, ó? Só que o dólar eu deixo um stop um pouquinho menor, tá? Porque o dólar não dá pra deixar tantos pontos assim. Peguei essa saidinha aqui e aqui também eu vendi, me embaralhei um pouquinho aqui, saí no 0 a 0 e depois ele entregou, também acabou pagando aqui depois. Também deu meu horário a mesma coisa, parei, tá? Basicamente é isso. Então, hoje está uma explicação um pouco mais objetiva, mas o contexto é esse, gente. Olhei em tempo gráfico um pouco menor, vejam que eu dei uma olhada nos 2 minutos, né? Porque às vezes no 5, olha só, às vezes no 5 a gente não consegue ter muito bem essas percepções, tá vendo? De aonde entrar, porque a barra tá em movimento. Então eu joguei ali, ó, nos dois aqui, fiquei de boa, né? Consegui pegar as entradinhas, tá? E olhando a ferramenta de fluxo que me ajudou. O relatório ficou assim, né? Ficou essas operações. Depois eu posto um shortzinho lá para vocês. Mas tá aqui, ó. Então foi os gains, né, no índice. Dólar eu só consegui encontrar essas duas aqui em cima, infelizmente, senão eu teria operado mais. Mas aqui por baixo não deu movimento para mim. Essas duas no 0 a 0 ali que eu, né, me enrolei um pouquinho e esse stopzinho que só me empurrou ali. Mas tá bom, né? Deu para fechar no gain, tá bom? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Em breve eu vou trazendo mais explicações sobre essas entradas, tá bom? E fiquem com Deus, gente.